Paz e bem, salve Maria Santíssima. Me chamo Anderson, todos aí me conhecem como Pelegrino, né? Bom, nós estamos fazendo uma série de vídeos. Vocês que já acompanharam aí, vocês que ainda não acompanharam, vai lá no nosso canal, né? RCC Lafayette no YouTube, né? Aqui no YouTube. E você vai ver os vídeos anteriores, né? Esse é o quarto vídeo dessa série de vídeos. E eu não poderia ficar de fora, como o André disse também que ele não podia. Na verdade, nenhum de nós, né, servos, pode ficar de fora de dar o nosso testemunho, né? Como que o batismo do Espírito Santo mudou as nossas vidas. Como que esse movimento Renovação Carismática Católica nos ajudou a ter esse encontro pessoal com Deus, esse encontro pessoal com o Espírito Santo. Então, eu estou aqui, vou contar um pouco do meu testemunho, né? Não vou contar ele todo, senão haja tempo para gravar esse vídeo, né? Mas eu vou contar uma parte do meu testemunho e quem sabe futuramente, como se diz o nosso irmãozinho Flávio, né? Que fez o primeiro aí, vídeo aí, que está aí também no nosso canal. Esse é o primeiro de vários vídeos aí de testemunho nosso aí, e também eu posso vir aí para futuramente estar contando mais detalhes, né, desse testemunho. Então, como eu disse, em 2015 eu dei o primeiro passo da minha conversão. Mas na verdade, por que eu digo o primeiro passo? Eu gosto sempre de dizer que é o primeiro passo, porque a conversão é algo diária. Todos os dias nós buscamos a conversão, né? Nós nunca podemos dizer que nós estamos totalmente convertidos, que nós, né, não vamos voltar, que nós, enfim, a gente não pode dizer. A gente tem uma luta diária. Todos os dias nós lutamos pela nossa conversão. Todos os dias é um dia para nos converter. Então, nesse dia em 2015, mais precisamente, me parece que eu creio que foi num domingo ou num sábado, no dia 7 ou dia 8 de março de 2015. O meu primeiro passo de conversão foi lá na Canção Nova, né? Aí quando a gente fala que a gente teve, né, o nosso início de conversão da Canção Nova, todo mundo imagina que foi numa pregação maravilhosa do Monsenhor Jonas Abib, enfim, né, de todas aquelas pessoas que vão lá na Canção Nova, mas na verdade não. Na verdade, o primeiro passo da minha conversão foi dentro de uma pousada da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, né? Para ser mais exato, porque essa pousada não é dentro da Canção Nova, ela é bem próximo, então Cachoeira Paulista. Mas se eu falasse Cachoeira Paulista, às vezes muitas pessoas não iam ligar. Então, e foi lá dentro de uma pousada, um quarto de pousada, porque é uma pousada muito simples, porém muito acolhedora, e nós estávamos reunidos, né, no final de um dia, do acampamento, a profecia do avivamento, e nós chegamos lá nesse quarto. Só que antes de falar desse quarto, vamos falar como que eu fui parar na Canção Nova em 2015. Eu vinha de uma depressão, eu estava muito deprimido devido a muitas coisas tinha acontecido comigo nesses últimos anos antes de 2015, e eu entrei numa profunda depressão, não profunda assim de ficar preso dentro de casa, né? Não é às vezes não é síndrome de pânico, eu estava em depressão. Muitas pessoas acham que depressão a pessoa fica chorando, né, o tempo todo, que a pessoa fica triste o tempo todo. Não. Às vezes tem uma pessoa sorridente do seu lado e ela está em depressão e a gente não sabe. Só que comigo foi bem complicado, né? Isso antes de 2015, eu fiquei mais ou menos nessa situação um ano aproximadamente. E no período desse um ano,
eu trabalhava numa empresa, né? Hoje eu não trabalho nada mais, mas eu trabalhava numa empresa. E eu sempre fui assim comunicativo, sempre fui um brincalhão, extrovertido, sempre brincava com todo mundo, mexia com todo mundo, sempre fui assim. Aí de uma hora para outra, né? Quando aconteceu isso tudo comigo, que é o antes, né? O que me levou a essa depressão é uma história para um outro vídeo, né? Que para frente vocês vão ver aí futuramente, se Deus quiser. Mas enfim, naquela época eu não sabia, né? Como é que eu estava conseguindo ir trabalhar? Eu não sabia. Hoje eu entendo, né? Que é o Espírito Santo, é Deus que me dava essa força para me ir trabalhar e eu nem sabia. Porque na verdade eu não estava indo. Quem estava indo era só meu corpo. Por que eu digo isso? Como eu disse, eu era muito brincalhão e as pessoas estavam acostumadas com o meu jeito de brincar. E de uma hora para outra, puf, sumiu. Aquele Anderson, brincalhão, extrovertido, que brincava com todo mundo ali, sumiu, parou. Tanto é que a empresa, apesar de ser uma multinacional, a unidade que eu trabalhava era pequena, então todo mundo conhecia todo mundo. E todos repararam isso. Inclusive meu chefe chegou perto de mim e perguntou se estava acontecendo alguma coisa, né? E amigos, né, colegas, né, de trabalho ali, perguntavam e eu não falava com ninguém. E não, tá tudo bem, tá tudo ok, tudo beleza. Só que eu parei de brincar. Eu mudei. Porque não era eu que estava ali, era só o meu corpo que estava ali. E quando eu chegava em casa, nessa época eu estava dividindo aluguel com um rapaz, era uma república, né, na verdade, e eu entrava para dentro do meu quarto, fechava a porta e lá eu ficava o tempo todo. Enquanto eu estava em casa, eu estava dentro do quarto, chorava o tempo todo, né? Como eu disse, hoje eu sei, mas eu não sabia. Deus me dava força de todo dia de manhã levantar e ir trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Mas quando eu voltava para casa, caía de novo dentro do quarto e chorava. Isso foi muitos meses dessa forma. E voltando lá na Canção Nova, eu estudava, sim, estava indo na escola também, né? Mas para tentar me distrair, procurando distração, na verdade, para me sair daquela depressão, daquela tristeza profunda que eu entrei. Então eu comecei a ir para a escola, eu vou na escola, só que eu não estava com cabeça, minhas provas não estavam boas. Eu conversei com alguns professores, falei com eles se tinha como fazer prova outra época, porque eu não estava com cabeça para fazer prova, não estava bem, eu já não gostava muito de estudar, com a cabeça assim a mil, né? Com essa tristeza. Só que mal sabia eu também que era Deus que estava me levando lá para a escola. Sabe por quê? Porque lá, uma colega de sala, de aula, eu conversando com ela, ela virou e falou comigo: você já foi na Canção Nova? Eu falei: não, nunca fui não. Vai lá, só e tal, não sei o que lá, é bacana. E começou a me falar da Canção Nova. Aí eu fui. Falei assim: então eu vou. Algo também que antes eu não sabia, né? Agora eu sei que era Deus, era o Espírito Santo que já estava agindo em mim, que me deu forças. Porque eu peguei um número de telefone com ela, né? A Jo, peguei o número da Jo e fui na excursão sem conhecer ninguém. Não conhecia ninguém do ônibus, mas ninguém. Aí, nessa primeira viagem, encontrei alguns irmãos que até então era desconhecido para mim. Hoje, muitos deles virou irmãos de caminhada, alguns virou amigos, enfim. E nesse ônibus tinha essas pessoas. Quando eu fui, algumas eu nem percebi, nem vi, nem se destacou, nem vi. Eu estava bem mal. Então, e nisso, uma das irmãs, né, a Lana, que eu conheci naquele dia também, muito extrovertida, sempre foi assim, né? Muito elétrica, né, Lana? Então ela foi, acho que parece que um primo dela, um parente dela, não sei.
foi também, foi a primeira vez dele que estava indo lá. Não sei qual é o motivo que levou ele lá. E aí nós começamos a conversar e nós começamos a andar junto lá na Canção Nova, só eu e ele, a gente, né, nenhum dos dois sabia nada, não conhecia nada. E vimos pregações e tal. E na pousada, voltando lá pro quarto da pousada agora, chegamos lá no quarto da pousada num dia de muita pregação, muito, né, enfim, muito louvor. Cheguei lá na pousada, e o que acontece? Era o quarto das mulheres e o quarto dos homens, né? Eram separados. Mesmo que as pessoas fossem casados e tudo, essa pousada ela não tinha quartos disponíveis assim para muitos quartos, né? E acampamento, quem já foi em Canção Nova sabe. Então tem muito disso. Então aí nós ficamos lá, aí no quarto lá, aí nós começamos a conversar entre nós homens, cada um contando uma história e eu calado, não contei a minha história. E um dos irmãos falou: eu sou do grupo de oração Fonte de Água Viva, o Jefferson, né, hoje amigo meu. Ele falou assim: sou do grupo de oração lá e tudo e tal, lá do São Judas Tadeu, e acontece toda quarta-feira e tal, conversando assim com todo mundo lá e tudo. Tanto é que depois no fim, eu falei: já que você é do grupo de oração, reza pra nós aí, não sei o que, vamos rezar. E aí, né, alguém falou lá, não sei, não lembro quem é, não lembro de todos. O que me destacou foi o Jefferson nesse dia. E o Jefferson chegou perto de mim e falou assim: irmão, na hora que eu falei que eu morava em Lafayette, tudo e tal, que eu sou de Ouro Preto, mas eu moro em Lafayette, ele virou e falou comigo: seu irmão, vai lá no nosso grupo, cara, quarta-feira, que é jeito de ele falar, né? O cara, vai lá, ô irmão, ele fala assim, né? Vai lá no nosso grupo, quarta-feira, tem a missa às 19 horas, depois da missa é o grupo de oração, aparece lá. Pessoas queridas, meus amados, esse simples convite que o Jefferson fez foi algo que mudou completamente a minha vida. Completamente a minha vida. E eu não sabia naquele momento. Porque eu, há 25 anos atrás, eu já conhecia grupo de oração. 25 anos atrás. Quem me levou pra lá, na época, foi a minha namorada, né? E depois eu vim a casar e tudo. Mas, na época, minha namorada me levou até um grupo de oração que eu conheci, grupo de oração, mas nem sabia que era Renovação Carismática Católica, não sabia nada disso. Lá a gente conhecia só como grupo de oração lá em Ouro Preto, grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, lá na Vila Aparecida, que os servos lá, né, são maravilhosos, acolhedores, enfim. E eu cheguei lá, mas eu ficava mais do lado de fora do que dentro da capela. Eu ia mais era buscar minha namorada do que realmente participar do grupo de oração lá. Mas acredito que o Espírito Santo começou a me tocar lá nesse grupo de oração, mesmo eu do lado de fora. Ele foi lá, me alcançou. E eu, sem saber, sem querer enxergar, fiz muitas coisas erradas na minha vida, muitas coisas erradas. Como eu disse, né? Pauta para um outro vídeo. Mas foi criadas essas coisas erradas pelas minhas próprias mãos, né? Então, eu fui na canção. Quando eu cheguei na Canção Nova, o Jefferson me fez esse convite. Aí veio na minha cabeça: é mesmo? Grupo de oração? Eu procurando, sabe, me distrair, procurando afazeres para me sair daquilo, para mim não ficar pensando naquelas coisas. E a hora que o Jefferson me fez esse convite, automático acendeu aquela luzinha. É mesmo, grupo de oração, como que eu pude esquecer? Gente, me tinha dado um branco, eu não sabia nunca que eu ia lembrar de grupo de oração. Eu estava totalmente perdido. Eu ia à Santa Missa, sim, mas grupo de oração eu poderia ter ido, mas eu nem lembrava. Me deu um branco total. E quando o Jefferson me fez isso, me acendeu aquela luz. É mesmo, gente, por que eu não procurei um grupo de oração até hoje? Aí, né, eu lembro que aí de domingo nós viemos embora da Canção Nova. E de domingo, na segunda-feira, já dia 9 de março, eu já cheguei da Canção Nova tomando outra pancada.
hoje eu sei que é provação, né? Hoje eu sei que aquilo ali é porque o inimigo já estava querendo agir para mim desistir daquele caminho que ele imaginava que eu já ia trilhar, né? Então, cheguei na empresa que eu trabalhava, o meu supervisor virou para mim e disse, para mim não, para todos, né, que trabalhavam na minha equipe lá junto comigo, virou para mim e disse para nós assim, numa reunião, na segunda-feira, assim que eu voltei da Canção Nova, eu estava com sono ainda, que a gente chega de madrugada, ele virou e disse para mim o seguinte, para nós, né, ó, estamos numa crise muito forte, então algumas coisas nós vamos ter que fazer, a empresa vai ter que fazer, e uma dessas coisas nós vamos cortar a perigosidade, né? O que a gente recebia, porque a gente trabalhava com explosivo, então a gente vai parar de mexer com explosivo por enquanto, vai parar as atividades e com isso nós vamos cortar 30% do salário de cada um. Porque a gente não ia manusear o explosivo, então não justificava, né? Legalmente, isso não é contra a lei, é legal, foi e cortou. Só que nisso foi mais além. Ele disse que por essa crise ser tão forte, nós íamos ficar 6 meses, podendo chegar a 9 meses em casa com licença remunerada. Mas essa licença remunerada tinha um teto, tinha um piso, né, salarial mínimo. E esse mínimo, mais os 30%, chegou a cortar uns 40%, quase 50% do meu salário. E assim que eu voltei da Canção Nova. Então tudo pra mim, parece que o inimigo tava, não vai lá não, você vai continuar do jeito que você tá. Né? O capiroto queria isso. Mas o Espírito Santo, né? Deus é muito maior, muito mais forte. Então o Espírito Santo continuou me conduzindo, sem eu saber. Hoje eu sei, mas na época eu nem sabia. E naquela quarta-feira, isso deu na terça, na quarta-feira, eu já fui no grupo de oração Fonte de Água Viva lá no São Judas Tadeu. Chegando lá, eu me senti bem, senti tão bem que eu nunca mais saí de lá. Só um minuto. Eu sabia que eu ia chorar. Porque eu estava numa depressão tão profunda, gente, que ali eu achei o meu lugar. Aquele grupo de oração, aquele movimento Renovação Carismática Católica me ensinou muitas coisas. Uma dessas coisas foi o valor da Santa Missa. Eu aprendi dentro de um grupo de oração o que é uma Santa Missa. E muitas coisas eles foram me ajudando ali a me aproximar mais de Jesus, a ter essa intimidade com o Espírito Santo. E aquilo ali aos poucos eu fui saindo daquela tristeza, eu já cheguei na empresa, onde eu, né, não no primeiro grupo, mas no decorrer daquelas primeiras semanas, primeiros meses, como eu disse, eu era muito brincalhão. Aí um dia eles falavam alguma coisa no rádio de comunicação lá da empresa, não lembro o que eu falei, mas eu peguei o rádio e brinquei no rádio também, com esses colegas que eu tinha costume de brincar, mas tinha parado. Aí, um dos colegas meus, amigos, né? Ele eu posso chamar de amigo. Eu lembro como se fosse ontem, apesar de ter bastante tempo. O Miguel, eu lembro que ele na mesma hora ele repetiu, ele respondeu no rádio. Olha, ele tá de volta. Então, são pequenas palavras que nos ajudam, né? Então, quando ele disse aquilo, sabe? Naquele momento para mim não foi muito importante, mas hoje eu sei que teve importância também, como aquele convite que o Jefferson me fez. E dali para frente eu comecei a dedicar minha vida mais a Deus.
eu comecei a frequentar, né? Continuei a frequentar o grupo de oração. Não só fonte, comecei a ir no grupo de oração, até então não sabia o nome, mas hoje eu sei que é o grupo de oração Espírito Santo, lá na Matriz, enfim. Aí eu fui receber um convite, né, como todos lá da Assembleia na época, de estar fazendo uma formação, se a gente, né, quem sentisse no coração de fazer uma formação para ser servo do grupo de oração. E eu pensei naquilo, falei assim, nossa, eu vou. Aí além de, um dia eu levei uma amiga que eu gosto demais nesse grupo de oração, sem eu ser servo, já estava convidando alguns próximos de mim para ir. E uma delas é a Juliana, né, a Ju, que eu gosto demais, é uma amigona mesmo. E eu chamava ela também para ir comigo, aí ela foi, aí teve um dia, ela não sei se ela vai lembrar também, mas é uma daquelas palavrinhas, né, aquelas coisas que pode ser sem importância para muitos, mas para frente vai ter muita importância. Aí a gente saiu do grupo de ação, fomos embora, a gente morava no mesmo bairro, né, na mesma rua. Aí nós fomos conversando, batendo papo. E nisso eu conversei com ela, falei com ela assim, nossa, eu ainda vou receber esse dom de orar em línguas. Eu ainda vou orar em línguas. Que eu não quero orar forçado, não quero forçar, eu ainda vou orar em línguas, né? Aí ela disse pra mim, ué, mas lá no grupo você tava. Ou seja, eu já tava orando em línguas sem saber, né? Então ela falou isso comigo, eu falei, nossa, aí que eu fiquei mais ligado. E a hora que a pessoa, né, o servo virou lá, chamou, ia ter formação, eu fui. E fiz a formação. E no meio da formação a gente tem muitas orações, né? A gente reza muito, graças a Deus. E no meio dessa formação eu fiquei em dúvida. Será que eu estou fugindo da minha situação? Estou vindo aqui para ser serva, não é meu chamado? Será que eu estou procurando uma fuga? E fiquei com isso na cabeça. Só que eu já aprendi muitas coisas no grupo de oração e uma delas é pedir a Deus, né, o discernimento. Aí eu comecei a rezar, entrei em oração, pedir a Deus o discernimento daquilo ali, aquele pensamento, porque aí o Senhor me deu uma imagem. No momento de oração, lá dentro da formação, o Senhor me deu uma imagem de pessoas assim com as mãos postas, né, rezando, orando, pedindo a Deus, clamando a Deus. E eu estava no meio dessas pessoas clamando a Deus. Aí, ou seja, foi uma confirmação, não, aqui sim é o meu lugar. Então a renovação carismática católica me ajudou a chegar nesse ponto, essa transformação que eu tive da minha vida, né? Como eu disse, né, a gente vive na luta diária de conversão, todos os dias o inimigo tenta tirar a gente, todos os dias a gente tem que lutar, tem que rezar, por isso que a palavra de Deus nos diz, orai e vigiai, e assim tem que ser. E eu recebi esse convite, e hoje, eu não falei no início do vídeo, mas hoje eu sou servo do grupo de oração Fonte de Água Viva, né? Aproximadamente uns 4 anos, porque de 2015 até eu começar a minha formação, não chegou nem um ano direito, ou um ano no máximo. Então, vamos contar 4 anos, né? Também o tempo não importa, né? Mas aí hoje eu sou servo do grupo de oração Fonte de Água Viva e também sou servo do grupo de oração Espírito Santo. Então eu sou servo de 2 grupos de oração hoje, para honra e glória do Senhor. Então esse é o meu testemunho, o que Deus pode, né, fazer nas nossas vidas. De onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. E eu esqueci de um pequeno detalhe, na verdade um grande detalhe, que na época que eu estava nessa depressão profunda, várias vezes, não foi uma só vez, várias vezes eu pensei em suicídio, foi várias, não foi uma só. Eu posso dizer para vocês que foram, todos os dias eu pensava.
naquele momento, todos os dias. Então olha onde que Deus me resgatou, onde que Jesus me pegou, me puxou e para onde que Ele me levou. Na hora que eu cheguei no grupo de oração, que eu comecei a entender tudo, onde que eu comecei a entender tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, tudo aquilo que, o porquê que estava acontecendo, para quê na verdade, né, que estava acontecendo. Então, amados, a renovação carismática católica, né? Eu falo a renovação, muitos falam assim, não, isso é Deus, não tem nada a ver com o movimento, mas tem, porque a renovação carismática católica foi um movimento sentido no coração de Deus, foi vindo do coração de Deus, né? Então é algo que me ajudou, como a Igreja Católica Apostólica Romana nos ajuda com o catecismo, né? Com a doutrina da Igreja, nos ensina tanto. Assim também a renovação carismática católica, né? Que me ensinou muitas coisas, onde que eu não conseguia entrar em oração, como é que eu fazia. Hoje eu faço parte do ministério, né? De comunicação social, algo que eu sempre gostei, né? Tirar foto, filmar, enfim. Então, hoje eu faço parte do Ministério de Comunicação Social, algo que eu nunca imaginava que existia dentro da renovação. Também fiz formação, né, de oração por cura e libertação, né, Ministério de Oração por Cura e Libertação, que é algo também que me chama forte também. E sou missionário, né, aqui de Lafayette, na Renovação Carismática Católica de Conselho Lafayette. Bom, é isso. Essa é a minha história. Claro que é um pouco só, como eu disse. Futuramente eu vou voltar aqui, vou contar para vocês mais coisas, né? Porque olha que tem muito tempo já que eu tô gravando esse vídeo e foi bem resumido. Então nós ao decorrer, né? Dessa série de vídeos aí, eu volto. Amém? Eu volto e conto mais para vocês. Então, Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que teve paciência de assistir esse vídeo, né? E vá à Santa Missa. Aí as pessoas falam, mas nesse tempo não podemos porque não está tendo missa presencial, né? Devido à pandemia. Mas você pode ir sim à Santa Missa através de uma live, né? Quando terminar essa pandemia, assim, né? Quando controlar essa pandemia, volte, vá ao confessionário, confesse seus pecados, volte para a igreja, volte para a Santa Igreja Católica, vem para a Santa Missa, que no grupo de oração eu aprendi que é o mais importante, né? É o auge da nossa fé. Aí depois você vai no grupo de oração, procura um grupo de oração perto da sua casa. Comente aí, olha aí nos comentários desse vídeo. Eu vou deixar o link de todas as lives dos grupos de orações de Conselheiro Lafayette. Amém? Durante a semana. Mas se você tiver dúvida ainda, pergunte para nós, escreve no comentário aí o que você aonde você pode achar um grupo de oração. Amém? Então você que não é de Lafayette, a Arquidiocese de Mariana é grande. Muitos grupos de orações aí, amém? Então Deus abençoe a todos e salve Maria Santíssima.